Na aqui, página do... na página do Facebook vai aparecer do grupo. Vai entrar agora. Agora? Uhum. Você pode fazer aparecer aqui, ó. Esse é o da direita? Esse é o da direita. Estamos ao vivo no Facebook. Aí o do Facebook vai aparecer do grupo. Você quer pôr uma cadeira aqui? Não precisa, não. Pega a cadeira rapidão. Não precisa. Vai entrar agora. Márcia, enviei o link para você no chat privado. Ah, tá. Beleza, então. Apareceu aqui, ó. Você recebeu aí também, André? Tô te mandando aí, se você não recebeu. Manda pelo WhatsApp, porque como ele tá no celular, é mais chato olhar o chat privado. Ó, mandei. Você pode Manda pelo WhatsApp, porque como ele tá... As joias já não servem mais para nada. Pronto, né? Prontinho? Diego? Sim, okay? Sim. Então, Okay. Vamos lá, né? Isso, boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez, eu sou a Márcia, do Grupo Assistencial Espírita Flores de Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez, né, para fazer a nossa palestra. Infelizmente, a gente não pode estar presente dentro da nossa casa espírita, mas nós estamos aqui, unidos, através da tecnologia, em pensamento, em coração. Nós estamos aí juntos, conectados com Jesus. E hoje, com uma alegria muito grande, nós estamos aqui com o Diego, mas a Natália, que está nos ensinando a trabalhar aí com uma ferramenta nova, para que a gente possa ficar um pouquinho mais juntinho, para ser uma coisa mais calorosa, né, para não ficar aquela coisa tão sozinha, às vezes do palestrante estar falando sozinho. Então, primeiro, eu quero agradecer você, Natália, você, Diego que se disponibilizou, veio na minha casa ontem, com tanta boa vontade, né, Diego? Só Jesus mesmo para poder te pagar. Muito obrigada por tudo, por estar nos ensinando, porque realmente a gente não sabe mexer, estamos aqui aprendendo. Muito obrigada de coração. E a gente vai aproveitar um pouquinho do Diego, mas da Natália, que nós vamos querer que eles façam uma preparação para nós, para a nossa palestra, eles vão cantar uma música, e nós vamos estar aqui hoje com o André, mas a Simoni, o André que está lá nos Estados Unidos, que vai falar para nós o nome da cidade dele, mas a Simoni aqui, que estão lá e que vão fazer a palestra para nós hoje, a Simone vai fazer a oração. É claro que nós não íamos perder essa oportunidade, né, Simone, de ter você aqui conosco também. A gente está morrendo de saudade de vocês, a gente queria estar recebendo vocês aqui na nossa casa, mas em breve eu tenho certeza que vocês estarão aqui conosco, vai vir passear aqui no Brasil e vai nos visitar lá no Flores. Sim, se Deus quiser. Isso. Diego e Natália, pode ficar à vontade, pode cantar 2 canções aí para nós, e aí depois a Simone faz a prece para nós. Certinho, então vamos lá. Pessoal, boa noite a todos vocês. Então, sou Diego. Olá, boa noite, Natália. Todos descabelados, quer dizer ela, porque eu não, né? Porque tá muito frio aqui e a gente está mais quietinho, mas vamos lá, obrigado a Márcia pela oportunidade do trabalho. Vamos cantar a primeira música para preparar o nosso ambiente, Quando Penso em Jesus, de Willy de Barros.
coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. quando penso em Jesus, minha alma Se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam. e eu sinto que dentro do coração Vai surgindo, vai crescendo, um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. e o mundo inteiro é alegria. Colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, 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 irarira, paparirá, 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 irarira. Vamos tocar degraus. Bom, vamos tocar mais uma música, pedido da Márcia. E nós estamos passando por muitas transformações, né? Por um momento que às vezes nós não conseguimos entender muito bem. Mas o refrão dessa música diz muito bem, sabiamente, música escrita pelo Johnny, da cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro. O refrão diz o seguinte: Deus sabe o que faz, sabe o que tira, sabe o que traz. Música Degraus.
tentar reconstruir. Mas Deus sabe o que faz, sabe o que tira, sabe o que traz. Deus sabe o que faz, e nessa vida eu vivo em paz. Deus sabe o que faz, sabe o que tira, sabe o que traz. Deus sabe o que faz, e nesse mundo eu vivo em paz. Já caí 1000 vezes, já me reergui, já olhei pra trás sem ter pra onde ir. Cada degrau dessa escada que subi, eu evoluí. Precisei entrar no meu coração, procurar a luz na escuridão, seguir em outra direção. Um dia a tempestade vem e é preciso ir além, seguir, tentar reconstruir. Mas Deus sabe o que faz, sabe o que tira, sabe o que traz. Deus sabe o que faz, e nessa vida eu vivo em paz. Deus sabe o que faz, sabe o que tira, sabe o que traz. Deus sabe o que faz, e nesse mundo eu vivo em paz. Mesmo sem saber a direção, mesmo enfrentando a contramão, mas Deus sabe o que faz, sabe o que tira, sabe o que traz. Deus sabe o que faz, e nessa vida eu vivo em paz. Deus sabe o que faz, sabe o que tira, sabe o que traz. Deus sabe o que faz, e nesse mundo eu vivo em paz. Deus sabe o que faz, sabe o que tira, sabe o que traz. Deus sabe o que faz, e nessa vida eu vivo em paz. Deus sabe o que faz, sabe o que tira, sabe o que traz. Deus sabe o que faz, e nesse mundo eu vivo em paz. Obrigado, pessoal. Obrigada, Diego. Obrigada, Natália. Maravilhoso. Nós vamos pedir agora a nossa querida irmã, a Simoni, para fazer a nossa prece inicial. E, depois, teremos aí o André, que vai fazer a nossa palestra. Simoni, fica à vontade. Bom, boa noite a todos vocês, nossos irmãos de caminhada. E como a música já disse, Deus sabe o que faz, e nesse caminho a gente segue em paz, porque a gente está onde a gente deveria estar. E eu peguei o Evangelho segundo João, e a leitura inicial nos diz: Pai, quero que onde eu estou, lá estejam comigo os que me deste. Vocês são os que Deus nos deste. Conjunto. No templo espírita cristão, é razoável anotar que todo trabalho é ação de conjunto. Cada companheiro é indicado a tarefa precisa, cada qual assume a feição de peça particular na engrenagem do serviço,
sem cuja cooperação os mecanismos do bem não funcionam em harmonia. Indispensável apagar-nos pelo brilho da obra. Na aplicação da eletricidade, congregam-se implementos diversos, mas interessa, acima de tudo, a produção da força, e no aproveitamento da força, a grande usina é um espetáculo de grandeza, mas não desenvolve todo o concurso de que é susceptível sem a tomada simples. Necessário, assim, saibamos reconhecer por nós mesmos o que seja essencial a fazer pelo rendimento digno da atividade geral, orientando ou colaborando, em determinadas ocasiões, a realização mais importante que se nos pede é o esclarecimento temperado de gentileza ou a indicação paciente e clara da verdade ao ânimo do obreiro menos acordado na edificação espiritual. Noutros instantes, a obrigação mais valiosa que as circunstâncias nos solicitam é o entendimento com uma criança, a conversação fraternal com um doente, a limpeza de um móvel ou a condução de um fardo pequenino. Imprescindível, porém, desempenhar semelhantes incumbências sem derramar o ácido da queixa e sem azedar o sentimento na aversão sistemática. Irritar-se alguém no exercício das boas obras é o mesmo que rechear o pão com cinzas. Administrar amparando e obedecer, efetuando o melhor. Em tudo, compreender que o modo mais eficiente de pedir é trabalhar, e que o processo mais justo de recomendar é fazer, mas trabalhar e fazer, sem tristeza e sem revolta, entendendo que benfeitorias e providências são recursos preciosos para nós mesmos. Em todas as empresas do bem, somos complementos naturais uns dos outros. O universo é sustentado na base da equipe. Uma constelação é família de sóis. Um átomo é agregado de partículas. Nenhum de nós procure destaque injustificável. Na direção ou na subalternidade, baste-nos o privilégio de cumprir o dever que a vida nos assinala, discernindo e elucidando, mas auxiliando e amando sempre. O coração motor da vida orgânica trabalha oculto e Deus, que é para nós o anônimo divino, palpita em cada ser, sem jamais individualizar-se na luz do bem. E com essas palavras vamos iniciar o nosso estudo de hoje, em complemento da música com a oração e com a palestra, que simplesmente fala em trabalho, que é o que a gente deve fazer enquanto aqui a gente está caminhando. E eu não conheço grupo melhor que o grupo Flores de Jesus, que trabalha tanto, com tanto amor, com tanto carinho em prol dos nossos irmãos. Então, que Jesus nos abençoe nessa noite e todos os outros dias também. Que Jesus nos dê luz, nos dê paz e muita sabedoria. E mesmo longe, mesmo a gente estando aqui em Decatur, Illinois, a gente continua nesse trabalho, Márcia, nessa caminhada de amor ao próximo, sendo sempre uma flor de Jesus no caminho de quem quer que passe por nosso caminho. Então, que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, que tenhamos uma boa reunião essa noite. Obrigada, Simone, muito obrigada. A gente sabe que vocês estão conosco aí mesmo, de coração. Muito obrigada, viu? André, fica à vontade, a palavra é sua, tá bom? Tá bom. Bom, maravilha. Deixa eu marcar aqui. Só me ajeitar aqui. Boa noite a todos. É com muita alegria e satisfação que eu atendi a esse convite e me sinto lisonjeado em poder compartilhar um pouquinho com todos nessa noite, bem como ser uma singela tomada
para que possa servir de apoio aí à distribuição da força que é gerada na usina celeste, no plano superior. Nessa noite, nós preparamos uma reflexão que gira em torno da parábola de Jesus, os trabalhadores da última hora, que está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, e essa parábola, ela também consta no capítulo 20 do livro do Evangelho de Mateus. E o nosso objetivo aqui hoje é falar um pouquinho da parábola em si, para que a gente possa contextualizar, mas principalmente comentar a mensagem que vem logo em seguida, que é a mensagem de Constantino, um espírito protetor. Então, para que a gente possa começar, eu separo essa parábola em 6 estações. Eu vou ler brevemente essa parábola e comentar um pouquinho para que a gente possa entrar no cerne da reflexão, que é a mensagem de Constantino. A parábola se inicia da seguinte forma: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Esse ponto é bastante interessante. Ele faz um combinado. Ele sai logo cedinho pela manhã para buscar trabalhadores para trabalhar na vinha dele, e quando ele encontra, ele combina com esses trabalhadores: ora, vem trabalhar comigo e eu te pago 1 denário pelo dia de trabalho. Ele saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Aqui agora tem 2 pontos interessantes. O primeiro ponto é que ele não conseguiu ou não atingiu a meta da quantidade de trabalhadores que ele precisava na primeira hora que ele saiu para poder convidar esses trabalhadores. E ele teve que voltar. E ele sabia exatamente aonde ir para conseguir mais trabalhadores. E ele convidou mais trabalhadores na 3ª hora para poder ir para sua vinha e participar do trabalho. Só que ele já não falou, aliás, que pagaria 1 denário. Ele falou que pagaria o que fosse razoável para esses trabalhadores. E, mais uma vez, ele obteve o consentimento daqueles que saíram e foram trabalhar com ele. Saiu novamente o pai de família, a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo, ou seja, ele saiu por mais 2 vezes para conseguir mais trabalhadores. Essa vinha precisava de muito trabalho, né? E isso foi o convite que ele foi fazendo ao longo do dia, buscando trabalhadores que estivessem dispostos. Essa palavra é uma palavra muito importante para que a gente possa compreender alguns elementos da reflexão dessa noite. Disposição. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, porque ninguém nos assalariou. Então ele lhes disse: ide também vós para a minha vinha. Então nós temos aqui trabalhadores que são, obviamente, considerando o convite que o dono da vinha veio fazendo ao longo do dia, que possuem qualificações semelhantes. E todos eles estavam qualificados para trabalhar na vinha. Senão o senhor da vinha, o pai de família, o dono da vinha, não tinha convidado a eles para que eles pudessem trabalhar. E os últimos que aceitaram, eles estavam ansiosos para trabalhar. O que lhes faltava era a oportunidade, que foi concedida na última hora do dia. Agora começa a ficar um pouquinho mais interessante. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos,
e indo até os primeiros. Ou seja, manda chamar todo mundo que trabalhou o dia de hoje, o dia acabou, muito obrigado. Eu vou começar pagando quem trabalhou, quem começou a trabalhar na hora 1/10, e os últimos que vão receber são aqueles que começaram o dia trabalhando comigo, os primeiros que aceitaram o convite. Aproximando-se então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Se lembrem que é interessante aqui a gente lembrar que para que aqueles que começaram depois da primeira hora, não havia sido combinado um valor. O mestre, o dono da vinha, o pai de família, havia dito que pagaria o que lhe fosse razoável. E ele obteve o consentimento daqueles trabalhadores, que receberam 1 denário cada um. Vindo em seguida, os que tinham sido contratados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Aqui tem um ponto extremamente interessante. A nossa percepção sobre o que é ou deixa de ser o nosso merecimento pela quantidade de trabalho que nós colocamos na vinha. Agora, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa vinha. Mas esse desvio de percepção ele é bastante comum. Ele é bastante comum no nosso ambiente de trabalho, ele é bastante comum na nossa família, ele é bastante comum na casa espírita. As pessoas acreditam que trabalham muito mais do que as outras e recebem uma recompensa menor do que elas acreditam que as outras recebem. Isso é um desvio de percepção. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Então, esse ponto é realmente um ponto para que a gente possa começar a construir o nosso entendimento sobre esse desvio de percepção. Se eu julgo que eu mereço alguma coisa, mas eu não recebo aquilo que eu julgo merecer, instantaneamente começa a queimar dentro de mim, e eu falo por mim mesmo, um sentimento que se chama inconformação. Um sentimento que se chama decepção, frustração. Eu tinha uma expectativa que eu iria receber muito mais do que aquele que começou a trabalhar depois, mas eu fiquei frustrado quando eu percebi que eu recebi a mesma quantidade do que aqueles que trabalharam menos, em termos de quantidade. Isso também é um ponto interessante. Recebendo o denário, queixaram-se ao pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Essa é uma reclamação que a gente ouve ao longo do dia de uma forma bastante consistente, mas de várias maneiras, né? A pessoa que vai trabalhar de carro em comparação com aquela que vai trabalhar de ônibus. Elas merecem receber o mesmo salário? Qual das duas sofre mais? Qual das duas oferece para si mesma uma maior carga? Qual delas merecia um salário melhor? São alguns questionamentos que a gente poderia começar a colocar aqui, porque o interessante da doutrina espírita e do estudo das parábolas do Cristo através da ótica da doutrina espírita é justamente esse resgate do sentido para a aplicação no cotidiano, e através dessa explicação a gente consiga efetivamente fazer aquilo que a gente está há muitos séculos aí tentando fazer, que é a reforma íntima, que é esse melhoramento. E aqui a gente já começa a estabelecer algumas fronteiras sobre o que seria essa vinha. A vinha, ela é ao mesmo tempo o ambiente exterior, aquele que nos oferece a possibilidade de trabalho, e também o ambiente interior, o nosso próprio coração. Porque no início da parábola, Jesus é bem claro que diz, vou até ler para não correr o risco de errar, o reino dos céus é semelhante a... E aí ele começa a falar, a contar a parábola. Então, como a gente sabe, né, que também é dito há mancheias aí em várias obras de Kardec e também das obras complementares psicografadas pelo Chico e as suplementares também de estudo do Espiritismo, que o reino dos céus, ele não vem com aparência exterior.
Então, essa vinha, ela é ao mesmo tempo um ambiente externo no qual eu ofereço a minha força de trabalho, mas ao mesmo tempo que eu aplico essa força nesse ambiente externo, ela reage com a minha intimidade e também promove mudanças na minha intimidade, promove mudanças no meu coração, que também é a vinha do Cristo. Finalizando a parábola, mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles, a um daqueles que estavam reclamando, né? Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo seu dia? A gente não combinou que você ia receber isso? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito, então, fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Essa parábola, ela tem, na minha percepção, 3 principais pontos, né? O primeiro deles é a recompensa. Não importa o quanto você trabalha, mas como você trabalha, a qualidade do seu trabalho. Não importa se você fica ao lado das pessoas com as quais você gosta o dia todo, mas fica o dia todo reclamando. Importa, sim, se você ficar 30 minutos e durante esses 30 minutos você levar o espírito dela, você levar algo que seja leve, você levar algo que seja agradável, uma convivência agradável. Não importa você ficar no seu trabalho 8 horas, entrou, bateu ponto, ficou lá e não produziu nada e saiu às 5 horas da tarde, bateu ponto e voltou para casa e contar isso como um dia do trabalho. Porque efetivamente não houve nenhuma produção. Em termos de qualidade, a produção foi pequena. Então esse é o primeiro ensino aqui. Independentemente do fato de você ter trabalhado do início do dia até o final, ou ter trabalhado a última hora, só um pedacinho do dia, o salário que você recebe, caso você tenha trabalhado com empenho, com afinco, entregado algo qualitativamente superior, você recebe o salário daquele que trabalhou. E isso é claro aqui nessa parábola. O segundo ponto diz respeito às intenções. Nós encontramos, basicamente, 4 tipos de trabalhadores nessa parábola, né? Eu vou falar um pouquinho sobre eles. Mas o que diferencia esses trabalhadores é basicamente a intenção que cada um carrega no próprio coração. O que define o valor da ação deles é a intenção. E por último, o último ponto interessante dessa parábola que eu destaco é no que tange ao trabalho de fato, né? O trabalho enquanto ação, quando eu meramente executo aquilo que me pedem, que me mandam fazer, que é o trabalho na vinha exterior, e o trabalho enquanto serviço, que você serve, que você caminha a outra milha. Se alguém pede para você caminhar 1 milha, você caminha 2, que você vai além do que é esperado de que você faça. Esse serviço, ele também afeta a sua intimidade, e você efetivamente começa a trabalhar não só no exterior, produzindo efeitos exteriores, mas também na sua própria intimidade. E trabalhando na sua intimidade, você afeta o ambiente. Você se torna uma pessoa mais agradável, você se torna uma pessoa mais tranquila, mais serena, e isso faz com que a atmosfera a qual você respira seja uma atmosfera mais leve, mais tranquila, o que é efetivamente muito exigido em tempos de transição, que são os tempos que vivemos atualmente, né, de muita polarização, de muito problema nesse sentido, né. Se eu não pacificar o meu coração, não pacificar a minha língua, né, que é indomável a maioria das vezes, que eu respondo de forma impulsiva e traduzo as minhas ideias de uma forma muito, muito feroz, se eu efetivamente não trabalhar isso, eu coloco em risco todo esse trabalho na vinha que eu fui convidado a fazer aqui. Bom, esse é o panorama geral da parábola. E agora, ingressando na mensagem de Constantino, para que a gente possa efetivamente ter condições de entender um pouquinho mais essa parábola. Para quem ainda não é familiar ao Evangelho segundo o Espiritismo, essa é a versão que eu tenho.
existem várias versões aí, e o Evangelho segundo o Espiritismo é um comentário da Bíblia. Então você tem Kardec, ele de uma maneira bastante positiva, o método dele é um método bastante interessante, ele extrai trechos da Bíblia e faz um comentário, se utilizando do grande poder intelectual e moral que os espíritos ofereceram para ele ao longo desse trabalho, né? Então, entrando na mensagem de Constantino, ele começa explicando de uma forma bastante didática. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, que é o que a gente vem dizendo, a compensação, a recompensa. Mas é preciso que sua boa vontade o tenha mantido à disposição daquele que o tinha de empregar. Aqui é um ponto interessante. Você precisa demonstrar boa vontade. Você precisa demonstrar o desejo de trabalhar. Você precisa se colocar a caminho da oportunidade. Ficar inativo, sentado, esperando que as coisas aconteçam, não é algo que vai favorecer o trabalhador da vinha. É preciso que o seu retardamento, né, o ingresso na vinha, não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Era laborioso, apenas lhe faltava o labor. Então, aquele que entrou na vinha na 1ª hora, na última hora, e fez na última hora, né, o que podia fazer, trabalhou com afinco, entregou com qualidade, ele recebeu o salário dele, que era 1 denário, ele só não trabalhou antes, ele só não entrou para trabalhar antes porque não tinha oportunidade, porque ainda não havia aparecido a oportunidade. E essa é a primeira lição. Mantenha a boa vontade e a esperança. O convite para o trabalho chegará. Vou repetir. Mantenha a boa vontade e a esperança. O convite para o trabalho chegará. Continuando com a mensagem de Constantino. Se, porém, ele se houvesse negado, ou seja, o trabalhador não tivesse aceitado a proposta, e aqui tem um ponto interessante, em nenhum momento o senhor da vinha obriga o trabalhador, constrange o trabalhador a ir com ele. É um ato, é um movimento voluntário. O convite aparece quando você, de bom coração, de boa vontade, disponibiliza o seu trabalho para que o convite apareça e você, então, aceite. Voltando à mensagem. Se, porém, se ele houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Ou seja, esse, por mais que ele estivesse na praça disponível para trabalhar, mas sem disposição para trabalhar, ele não teria essa oportunidade. Porque lhe faltaria a oportunidade? Não. Simplesmente porque ele, através da inatividade da própria vontade, falta de vontade já é má vontade. Falta de vontade já é má vontade. A partir do momento que ele se coloca à disposição do senhor da vinha, o convite aparece, ele vai. Se ele ficar na praça sem fazer nada, isso não oferecerá para ele a oportunidade para que ele possa trabalhar. Continuando. Que dizer então daquele que, em vez de apenas conservar-se inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos? Aqui ele coloca uma terceira categoria de trabalhador. E depois, para que a gente possa encerrar, eu vou amarrar
esses conceitos e esses trabalhadores, da forma como eu os encontrei aqui, para poder sintetizar e a gente encerrar. Mas aqui ele já está considerando uma outra possibilidade. Além do trabalhador ter ficado na praça, não ter demonstrado boa vontade, ficado inativo o dia inteiro, esperando aí que a coisa acontecesse sem que ele precisasse mover uma palha, se ele, além disso, tivesse usado o tempo dele para poder promover coisas ao contrário do que o trabalho na vinha lhe oferecia, que é praticar atos culposos, blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que, enfim, se tenha deleitado em todas as ignomínias da humanidade. O que será dessa criatura? Constantino pergunta. Bastar-lhe-á dizer à última hora, Senhor, empreguei mal o meu tempo. Conserva-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, a minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade. A resposta é não. O Senhor lhe dirá, no momento não tenho trabalho para lhe dar. Desperdiçaste o teu tempo, esqueceste que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando estiveres mais bem disposto, vem ter comigo e eu porei à tua disposição meu vasto campo, em que poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Aqui tem vários pontos aqui que a gente poderia comentar. O primeiro deles é, eu não usei o meu tempo para uma coisa positiva, produtiva, eu fiquei inativo. Além de ter ficado inativo, eu usei o meu tempo para me deleitar em tudo aquilo que me causasse talvez um prazer, mas que prejudicasse outras pessoas. Se essa pessoa agora, na última hora, quisesse começar a trabalhar, a resposta é bem clara. Ele desaprendeu a trabalhar. O fato dele ter utilizado o tempo dele de forma negativa, a constranger os irmãos, a fazer com que as pessoas sofressem para que ele obtivesse um pouco de prazer, de sensações para ele boas, fizeram com que ele esquecesse. E aqui é bem claro, esquecesse o que havias aprendido. Ele já estava qualificado para trabalhar, porque ele já estava na praça, certo? Ele já estava lá esperando, entre aspas, né, o trabalho. Então ele já estava qualificado. Mas ao invés de aceitar a oportunidade de boa vontade quando ela apareceu, ele começou a usar o que ele havia aprendido em benefício próprio. Ele esqueceu aquele espírito de equipe que a Simone leu na prece e esqueceu dos desígnios de Deus que nós tivemos na música hoje, no início da nossa reunião. O fato dele ter esquecido disso necessariamente vai fazer com que ele precise reaprender. Então, o esforço que ele vai ter que fazer é muito maior do que aquele que ficou inativo lá na praça. É o que a gente precisa entender dessa resposta. Só para poder fechar esse terceiro personagem, né, desse comentário, recomeça, portanto, a aprender, e quando estiveres mais bem disposto. Aqui, essa palavra, a disposição, ela é uma palavra muito importante para que a gente possa entender o trabalho na vinha do Cristo. O trabalho na vinha do Cristo não é para o Cristo, é para a gente. O trabalho, quando nós temos essa oportunidade, essa, por exemplo, que a Márcia me ofereceu com tanto carinho, e que eu aceitei com muita disposição, porque eu gosto muito de trabalhar nessa vinha, o benefício que eu consigo exaurir, para mim, é algo incomensurável. Eu me sinto muito bem falando desses ensinos de Jesus, me sinto muito bem trazendo essa luz, essa oportunidade para as pessoas que conseguem nos escutar, e também eu faço com que essa disposição ela seja despertada. Da mesma forma que eu consigo assimilar um pouquinho dessa energia que sai da usina do Cristo,
e transmito através dessa pequena tomada, que sou eu próprio, eu posso fazer com que essa energia chegue a outras pessoas e elas se sintam também dispostas a aceitar um trabalho na vinha e a entender que esse trabalho na vinha é tão positivo para a vinha quanto para ele próprio. Seguindo no último parágrafo aqui da mensagem do Constantino, para que a gente já possa começar a caminhar aí para as nossas considerações finais e talvez abrir um espacinho aí, Márcia, para você fazer um comentário também, que gosto muito de ouvir você. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Nós nos colocamos como esses trabalhadores da última hora da vinda do Cristo. Nós estamos vivendo um momento muito intenso de transformação, transição planetária, dores do parto. Todos nós sabemos e sentimos que o ambiente político, o ambiente familiar, o ambiente de relacionamentos, ele vem mudando numa velocidade assustadora. E sem a confiança na imortalidade da alma que o Espiritismo traz como consolador prometido, é muito difícil vencer esse mar bravio com a canoa da fé que eu tenho, sem desesperar. É importante para que a gente possa entender que nós, espíritas, somos esses trabalhadores da última hora. Só que isso também traz uma responsabilidade muito grande. Nós falamos no início que a qualidade ela é superior à quantidade. Nós não tivemos oportunidade de começar lá na primeira hora, mas nós começamos na 1/10 e receberemos, caso consigamos chegar a termo, o mesmo denário daqueles que começaram no princípio do dia. Isso precisa ficar gravado nos nossos corações. Bem orgulhoso, diz Constantino, seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para sua vinha, sem que nela quisesseis entrar. Eis que chegou o momento de embolsardes o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e jamais esqueçais que vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Esse encerramento, e aqui se encerra a mensagem de Constantino, ela é bem curtinha mesmo, mas recheada de elementos bastante profundos. Ele traz uma mensagem muito poderosa para nós que vivemos esse momento. Aproveitem esse momento, aproveitem bem essa hora, esqueçam de todos os séculos que nós fomos chamados, mas que não aceitamos o trabalho. A gente tem que esquecer isso. Ficou para trás. Vamos concentrar no que a gente tem agora e adiante. Quais as oportunidades que vão me aparecer? A gente falava no começo que basta que eu mantenha a boa vontade e a esperança que o convite para o trabalho vai aparecer. Então basta que a gente mantenha, sustente, eu entendo, às vezes com muita dificuldade, com muita força, a gente precisa efetivamente tentar manter o espírito de alegria, manter o espírito de prece, manter o espírito de entendimento, de esclarecimento, em quaisquer que sejam os momentos que o dia nos trouxer. E aí, para que a gente já possa caminhar para o encerramento, eu falava que esse comentário ele traz para mim, de forma clara, 4 tipos de trabalhadores. E eu consegui me encaixar aí num desses tipos, e eu espero que vocês também, ouvindo esses 4 tipos que eu consegui identificar,
sejam afeiçoados a um desses tipos também e guardem no coração. O primeiro tipo de trabalhador é aquele que aceita a oferta de trabalho e não reclama do soldo, não reclama do pagamento. O segundo tipo de trabalhador é aquele que aceita a oferta de trabalho, mas reclama do soldo. É aquele cara que trabalhou, que ofereceu aquilo que ele poderia oferecer de melhor, ficou ali algumas horas, mas no final, quando ele recebeu, ele falou: epa, isso aqui está muito pouco, pelo tanto que eu trabalhei. É aquele desvio de percepção que eu falei para vocês. O terceiro tipo de trabalhador é aquele que não aceita a oferta de trabalho e fica na praça inativo. Ele já está qualificado para trabalhar, as ofertas de trabalho, o convite para trabalhar já chega até ele, mas ele prefere esperar um pouco mais. Vamos esperar um pouco mais, vamos esperar um pouco mais. E o último tipo de trabalhador é aquele que não aceita a oferta de trabalho e, além disso, usa mal o tempo. Esse deve recomeçar. Ele, ao usar mal o tempo, ele começa a se desqualificar para o trabalho e a próxima vez que a oportunidade aparecer, ele não vai nem estar lá, porque ele não vai estar qualificado para aceitar essa oportunidade. Ele vai precisar recomeçar todo o ciclo de aprendizagem para que, enfim, se qualifique e então possa aceitar de boa vontade novamente. O mestre ele não constrange, ele chama e aceita quem quer. Esses são os 4 tipos de trabalhadores que eu consegui identificar. E por fim, para que a gente já possa caminhar para o nosso encerramento, eu anotei aqui, nesse pedacinho de papel, quais são os aprendizados, né, principais dessa parábola e também dessa mensagem de Constantino, que eu convido a todos vocês, assim que a gente terminar, a pegar aí o seu evangelho e dar uma lida, porque é muito interessante. O primeiro é: mantenha a boa vontade e esperança, o convite para o trabalho chegará. Eu repeti isso algumas vezes ao longo da nossa reflexão, e eu acredito que esse é o ensinamento mais importante. Esperança. Cultivemos a esperança. O segundo ensinamento: não importa a quantidade, e sim a qualidade do trabalho. Valorize a hora que você está. Esqueça o que já passou, esqueça o que você acha que deveria ter feito e não fez, esqueça o que você acredita que fez errado ou que prejudicou, esquece isso que já passou. O que você tem que se preocupar é: se qualifique agora, se mantenha à disposição com boa vontade, que o convite para o trabalho chegará, e todo mundo sabe que esse trabalho, a partir do momento que você começa a servir, é um trabalho serviço, você trabalha tanto na vinha, que é o ambiente exterior, quanto na vinha da sua própria intimidade, removendo ervas daninhas, colocando fertilizantes, cultivando os sentimentos, as virtudes positivas, embelezando o próprio jardim, para que a cada dia mais a luz do Cristo possa brilhar em nossos corações. O terceiro ensinamento é: a inatividade é sinal de insucesso. Não espere até a última hora para desenvolver a boa vontade. E por que eu uso esse verbo, né? Desenvolver? Porque, na minha opinião, a boa vontade é também um cultivo, ela é algo progressivo. A boa vontade é uma questão de hábito. Eu não sei vocês, mas eu tenho meus dias ruins e quando eu acordo eu não tenho a mínima vontade de entrar numa reunião. Eu não tenho a mínima vontade de conversar ou de explicar alguma coisa para alguém ou de fazer uma leitura edificante. A vontade que eu tenho é de ficar ou na cama ou de fazer alguma coisa que não me dê tanto, entre aspas, trabalho. Só que isso vai causando para mim um sentimento de inatividade, e essa inatividade ela começa a enferrujar as nossas manobras de atuação, né? E quando você efetivamente se dispõe a agir de novo, você tem que remover essa ferrugem. E isso te dá mais trabalho, isso faz com que você precise efetivamente despender mais tempo para recomeçar a trabalhar. Então é muito melhor, mesmo que quando está se arrastando, está com dificuldade, você
ir no embalo e fazer aquilo que não está te agradando muito naquele momento, mas é algo positivo, você consegue reconhecer que vai ser algo bom para você no futuro ou para outras pessoas, mesmo no presente momento, porque você mantém a sua engrenagem em operação, e toda máquina, tudo que está em operação tende a ser mais observado, tende a ter mais cuidado, tende a permanecer em serviço por mais tempo. O próximo ensinamento é: empregai bem a hora que vos resta. Aqui Constantino, ele traz uma ideia de finitude. Apesar da nossa imortalidade da alma, a experiência que nós estamos vivendo agora é uma experiência finita. Ela está circunscrita em um espaço e em um tempo. Essa experiência, ela tem uma data de validade. Nós viemos aqui com esse dia, nesse horário. Haroldo fala de uma forma bastante lúdica, né? Ele fala que no passaporte está carimbado a data que você chegou e no verso a data que você vai voltar. Só que a gente não consegue ver essa data que a gente vai voltar. Então, entenda que para essa experiência a gente tem esse caráter de finitude, ela vai acabar algum dia. A gente, como eu digo para os meus filhos aqui, a gente não vai morrer, a gente vai desencarnar. Mas enquanto a gente não desencarna, a gente tem que aproveitar essa hora que nos resta. O momento de ser melhor é agora, não é há 10 minutos atrás, não é amanhã, é agora. A gente tem que começar. Terminou a nossa reflexão, a gente fez a prece final, é fazer uma listinha. O que é que eu posso ser melhor agora? O que é que eu posso ser melhor agora? Preciso deixar de pensar em bobagem, preciso deixar de compartilhar coisa no Facebook que às vezes deixa as pessoas mais irritadas ainda, preciso deixar de responder quando eu estou naquele ímpeto de responder. Isso acontece muito comigo nos meus grupos familiares aqui. Chega uma mensagem, não, é agora que eu dou aquela retrucada. É difícil às vezes respirar, dar um passo atrás, mas eu convido vocês a fazer esse exercício que eu também estou tentando fazer, né? Porque tá todo mundo no mesmo barco aqui. E o último ensinamento é aquele: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Essa finalização, ela é extraordinária, né? As primeiras vezes que eu li sobre essa parábola, eu não meditei, acredito eu, o suficiente, eu não estava bem preparado para poder entender o que eu vou falar para vocês agora, o que para mim agora ficou muito claro. Quando eu lia isso, muitos os chamados, poucos os escolhidos, eu pensava que era o mestre que estava escolhendo a gente, né? Ele chamava aí, para quem é menino, já brincou de bola quando era pequeno, a gente sabia que quando a gente ia fazer 2 times, a gente escolhia, tinha ali 10 meninos, a gente pegava os melhores primeiro, né? Quando você estava escolhendo, para o cara ser do seu time, para que você pudesse ganhar, né? Nesse aspecto, não é o mestre que escolhe, somos nós que escolhemos. Cabe a nós sermos qualificados para permanecer na praça. Cabe a nós, quando o convite chegar, a gente aceitar, e esse convite aceito vai fazer de nós um dos escolhidos para que possamos trabalhar na vinha. Então, é uma reflexão que eu gostaria de deixar para todos nós aqui, né? Depois que a gente recebe esse convite, de quem é a escolha? Quem efetivamente está escolhendo ser um trabalhador da vinha de Jesus? É o próprio Jesus ou a gente? Com essa pergunta, eu encerro a reflexão de hoje. Eu acredito, sinceramente, que as perguntas nos conduzem a lugares que as respostas não são capazes de nos conduzir, e eu espero que todas as perguntas, as reflexões que tivemos a oportunidade aqui de compartilhar uns com os outros, sirvam de balizes, sirvam de pedras de apoio, para que vocês também, assim como eu, tentem se apoiar para subir cada vez mais nessa escala ascensional de evolução do próprio espírito. Que Jesus nos abençoe, e eu transmito aí a palavra para Márcia. Muito obrigado, Márcia. André, nós que agradecemos você com muito carinho. Eu acho que nós aí
já passamos aí por essas fases aí mesmo, somos esses trabalhadores aí, já vimos várias vezes o Cristo passar e ficamos sentados na praça, olhando, observando o Cristo passar. Já aceitamos o convite e já desistimos, já recuamos. A gente recua, a gente volta, mas eu costumo dizer o seguinte, que eu achei tão bacana você falar, que é um convite e Jesus não constrange ninguém, isso é verdade, só que a partir do momento, a gente tem que falar do que está o coração da gente, né, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente passa. Eu sou uma pessoa muito simples, então eu falo da minha vivência mesmo. Então, a partir do momento em que a gente aceita esse convite, que a gente escolhe trabalhar, tanto no exterior quanto no interior, que a gente se coloca à disposição do Cristo, porque Ele precisa de nós. Hoje, Cristo trabalha aqui através dos nossos braços, através das nossas pernas, através da nossa boca, nos nossos ouvidos, dos nossos olhos, né? Nós estamos aqui a serviço do Cristo, nos colocando nosso corpo, a nossa alma, né? A nossa trajetória à disposição de Jesus. E quando você aceita esse convite, essa aceitação, ela é verdadeira, eu te digo o seguinte: várias vezes a gente aceita e recua, você não volta mais, porque você firma sua fé em Jesus, porque quando você se apoia em Jesus, ninguém te decepciona, e você não vai deixar o trabalho de forma alguma, porque o seu mestre e seu guia é Jesus. Então, seguindo Jesus, não tem como você deixar esse trabalho, porque ele é um modelo e guia, e é assim que nós vamos evoluir. Nós precisamos desse trabalho, a gente roga, a gente pede, Jesus, né, me dê a oportunidade do trabalho, porque é eu que preciso. Eu que preciso do outro, eu que preciso do próximo, eu que preciso, então eu me coloco à disposição. E quando isso é verdadeiro dentro de nós vamos embora, não tem ninguém que pare, né? Mas muito obrigada pelas suas reflexões, como sempre a gente assim enche a nossa casa, enche a gente assim de muitos ensinamentos. Eu falo não só no meu nome, mas eu falo no nome de todo o grupo nosso, que te agradece. A gente tem os nossos colaboradores que estão aqui ligadinhos, né, conosco aqui, às vezes não são mais tímidos, não quer aparecer, mas a gente fica tentando, puxando eles, vamos aparecer, vamos ali falar, né, porque isso é importante, esse é o nosso trabalho agora, nesse momento agora, é assim que nós temos que trabalhar. Então, nós temos que trabalhar. Então, vamos abraçar essa oportunidade. Se é dessa forma, vamos abraçar, não vamos desperdiçar, não. E nós vamos aprender a trabalhar. Se a gente não sabe, a gente chama os amigos para ensinar, como a gente chamou o Diego, mas a Natália, nos ensina a trabalhar, porque a gente está precisando, a gente não pode deixar essa oportunidade, porque a gente não sabe quando é que esse cartão aí que está carimbado aí, esse passaporte aí tá aí carimbado, a gente não sabe quando é que vai ser esse retorno, e eu digo o seguinte, que eu quero morrer elegante, André, eu quero ter dia lá em cima, sabe, eu quero morrer elegante, né, eu quero desencarnar, eu quero chegar lá assim, um pouquinho melhor, um pouquinho, eu sei que não vou conseguir muita coisa não, mas a gente tem que se colocar à disposição do Cristo, né, eu estou aqui, como eu posso te servir, né? É isso mesmo, concordo, né? Totalmente com você. Isso, muito obrigada, nós vamos agendar outras, estamos aprendendo a trabalhar, vamos usar esse recurso para fazer outras palestras, e eu quero pedir a todos que nesse momento a gente possa se preparar para a nossa oração final, e eu gostaria de pedir você, André, para poder encerrar para nós, claro. Mas vamos preparar o nosso coração, nossa mente, porque a espiritualidade está trabalhando, nós vamos receber o nosso passe coletivo, que nós
tanto necessitamos, né? Rogando aí bênçãos para o nosso país, para a humanidade inteira, para os nossos irmãos que estão necessitando. Quem desejar, que coloque seu copo de água do lado, para poder tomar sua água fluídica depois. Vamos nos preparar para esse momento, para receber esse tratamento espiritual. E desde já nós agradecemos o Diego e a Natália, agradecemos a Simone, o André, a todo o nosso grupo que está nos acompanhando, os nossos irmãos lá que estão nos acompanhando, cada um na sua casa, mas conectado com esse trabalho, porque nós só temos gratidão, porque o nosso grupo, graças a Deus, são de pessoas que estão trabalhando, cada um do seu jeitinho, da forma que pode, mas que estão sempre conosco, nos ajudando, e eu rogo a Jesus que abençoe a cada um e que receba a nossa gratidão. André, por favor, pode fazer a nossa prece. Meus irmãos, que neste instante possamos cerrar os nossos olhos e que na tela mental apareça a figura do nosso irmão Jesus. Que ele caminhe até nós e que nós também caminhemos ao seu encontro com o sorriso nos lábios e os braços abertos. Que esse abraço do Cristo possa transmitir a todos nós as energias necessárias, a fim de que os nossos males físicos, espirituais, emocionais, possam ser dissipados e que a energia da esperança, do sol da humanidade, possa iluminar as nossas mentes e aquecer os nossos corações. Que neste abraço possamos entregar ao Cristo todas as nossas angústias que trazemos, e em especial a todos aqueles que sofrem dessa enfermidade, o Covid-19, e coloco o nosso irmão Florisvaldo Osmar Saran, representando todos aqueles que estão nos hospitais, sendo cuidados pelos médicos, enfermeiros, mas principalmente pelas equipes do Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantas outras equipes espirituais que oferecem um medicamento para a nossa alma, para o nosso espírito, a fim de que obtenhamos a cura para sempre. Mestre Jesus, nos sentimos muito melhores depois deste abraço e que o Senhor possa estender a todos os nossos familiares e amigos essa luz que compartilhou conosco e que eles também sintam nesse instante o poder regenerador das tuas palavras, dos teus ensinamentos. Agradecemos entoando a prece que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado ao Flores de Jesus. Que assim seja. Diego, você está aí ainda, Diego? Diego está monitorando, parece aí, Diego. A gente te agradecer, obrigada de coração por todo o apoio, por estar nos ajudando, viu? Eu que agradeço a oportunidade de trabalho, eu estou me sentindo técnico, é bom demais estar de trás da... Obrigado, Diego.
Simone, um beijo para você, querida. Beijo, minha Saudade. linda. Fica com Deus. Saudades Fica com também. André, um beijo com Um Deus. beijo, muito obrigado. Nós Jesus que te abençoe. a nós. Obrigada a todos que estão acompanhando conosco aqui. Que Jesus abençoe o lar e a vida de cada um. Diego, ó, beijo para você e para a Natália. Obrigadão. Estamos à disposição. Um beijo, gente. Até mais. Até logo.